Bem-vindo ao nosso encontro para continuarmos nossa reflexão, nosso estudo sobre o documento de Aparecida. Agora com o tema: os rostos sofredores dos pobres são rostos sofredores de Cristo. Nosso texto base é justamente aqui, volume 2, de Testemunhos de Aparecida. Continuando o nosso encontro, nosso tema, agora olhamos o seguinte: olhamos para o Deus manifestado em Jesus Cristo. Seguindo o fio de seu discurso, o Papa Bento XVI, na abertura da Conferência de Aparecida, dizia: mas surge imediatamente outra pergunta: quem conhece Deus? Como podemos conhecê-lo? Não podemos entrar aqui em um complexo debate sobre essa questão fundamental. Para o cristão, dizia o Papa, o núcleo da resposta é simples. Só Deus conhece Deus. Só seu Filho, que é Deus de Deus, Deus verdadeiro, o conhece. E ele, o Filho, que está no seio do Pai, o revelou. Daí a importância única e insubstituível de Cristo para nós, para a humanidade. Se não conhecemos Deus em Cristo e com Cristo, toda a realidade se converte em um enigma indecifrável. Não há caminho e ao não haver caminho, não há verdade nem vida. Deus é a realidade fundante. Não um Deus só pensado ou hipotético, mas o Deus de rosto humano. É o Deus conosco, o Deus do amor até a cruz. Palavras fortes, firmes, de Bento XVI, na abertura da Conferência de Aparecida. A pergunta colocada pelo Santo Padre, a qual ele mesmo dá a resposta, é uma pergunta essencial. Se já é difícil conseguir persuadir a tantos e tantos homens da ambiguidade que pode ocultar-se em toda a ideologia social, particularmente quando as circunstâncias históricas exigem respostas urgentes, mais difícil ainda é conseguir abrir o olhar do ser humano para Deus como fundamento da realidade. Ainda mais, aproximar o ser humano ao mistério insondável de Deus e convencê-lo de que, pela fé em Jesus Cristo, a porta do mistério se abre e que quem viu Jesus Cristo viu o Pai, é tarefa difícil. Difícil porque muitos homens e mulheres, especialmente jovens, vivem uma lógica do individualismo pragmático e narcisista, que desperta mundos imaginários especiais de liberdade e igualdade. Participam da lógica da vida como espetáculo, a vida como espetáculo, considerando o corpo como o ponto de referência de sua realidade presente. Têm nova atração pelas sensações e crescem, na grande maioria, sem referência aos valores e instâncias religiosas. Afirmado aqui no número 51 do documento de Aparecida. A proposta de contemplar e viver no mistério de Deus se vê contrastada fortemente pela crise profunda de sentido religioso em que vivem muitas pessoas. Parece contradição, mas é verdade que a realidade traz inseparavelmente uma crise de sentido, e os cristãos chamam de crise de sentido religioso, número 37 do documento de Aparecida. Na atualidade, os fiéis das comunidades católicas se veem afetados em suas vidas pelo fenômeno da globalização e que, com suas consequências, em todos os âmbitos da vida social, alcança o sentido religioso e ético de nossos irmãos, que busca infatigavelmente o rosto de Deus e que, no entanto, devem fazê-lo agora desafiados por novas linguagens do domínio técnico que nem sempre revelam, mas que também ocultam o sentido divino da vida humana redimida em Cristo Jesus. Documento de Aparecida, número 35.
Uma das consequências desse fato é que, sem ter uma clara percepção do mistério de Deus, torna-se opaco também o desígnio amoroso e paternal de uma vida digna para todos os seres humanos. Ainda o número 35 de Aparecida. A opacidade, na prática, a negação dos direitos dos seres humanos a viver de acordo com a sua dignidade. A falta de clareza leva consigo interpretações e imagens equivocadas do Deus verdadeiro, que é amor. Deus é amor. Por isso, é necessário iluminar esta opacidade com a luminosidade da mensagem evangélica. Jesus é o Filho de Deus, a palavra feita carne. São João, na sua primeira carta, nos diz: foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que vivamos por ele. Nisso está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e enviou o seu Filho como oferenda de expiação pelos nossos pecados. Jesus Cristo é a manifestação visível do Deus invisível. Isso implica que o mistério de Deus se desvela no mistério da encarnação do Filho de Deus. O amor infinito do Pai se manifestou no Filho, que passou por esse mundo fazendo bem. Crer nele significa crer em Deus, que é amor, imitar seu estilo de vida, suas atitudes, suas preocupações pelos mais pobres. De fato, ele, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. Apoiando-se nesse texto, o Papa Bento pronunciou esta frase que arrancou aplausos de todos os presentes na sessão inaugural da Conferência de Aparecida, quando o Papa dizia: a opção preferencial pelos pobres está implícita na fé cristológica, naquele Deus que se fez pobre por nós para nos enriquecer com a sua pobreza. A opção preferencial pelos pobres está implícita na fé cristológica. O desenvolvimento da fé cristológica aludida supõe o conhecimento da imagem de Cristo para fazer o guia da própria vida, fé e obras. Coerência da fé cristã com a prática do seguimento do Mestre. Afiançamento de uma evangelização que tenha como parte integrante a promoção humana e a autêntica libertação cristã. E Bento XVI dizia ainda: amor a Deus e ao próximo fundem-se entre si. No mais humilde, encontramos o próprio Jesus e em Jesus encontramos Deus. As palavras de Bento XVI continuaram ressoando na sala da aula inaugural da Conferência de Aparecida. Ele dizia: os povos latino-americanos e caribenhos têm o direito a uma vida plena. Têm direito a uma vida plena, própria dos filhos de Deus, com condições mais humanas, livres da ameaça da fome e de toda forma de violência. Para esses povos, seus pastores devem fomentar uma cultura da vida que permita, como dizia meu predecessor Paulo VI, passar da miséria à posse do necessário, à aquisição da cultura, à cooperação no bem comum, até o reconhecimento por parte do homem dos valores supremos e de Deus, e deles é a fonte e o fim. Esses povos anseiam, sobretudo, a plenitude de vida que Cristo nos trouxe. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Com essa vida se desenvolve também a plenitude da existência humana em sua dimensão pessoal, familiar, social e cultural, afirmava Bento XVI. Assim, pois, o conceito de vida corresponde à experiência. É um conceito integral. Não há dicotomia entre corpo e alma, entre espírito e matéria. O humano reclama o divino e o divino planifica o humano.
Essa visão é básica para entender e buscar o meio para levar a cabo o que os bispos disseram em Aparecida. Número 355. Vamos ver o que os bispos disseram. Jesus Cristo é a plenitude que eleva a condição humana à condição divina para a sua glória. Eu vim para dar vida aos homens e para que a tenham em plenitude. Sua amizade não nos exige que renunciemos a nossos desejos de plenitude vital, porque Ele ama a nossa felicidade também nessa terra. Diz o Senhor que Ele tudo criou para que de tudo desfrutemos. E depois, no número 359, encontramos o seguinte: o rico magistério social da Igreja nos indica que não podemos conceber uma oferta de vida em Cristo sem o dinamismo de libertação integral, de humanização, de reconciliação e de inserção social. Bento XVI nos recordou: o discípulo, fundamentado assim na rocha da palavra de Deus, sente-se impulsionado a levar a boa nova da salvação a seus irmãos. Discipulado e missão são como os dois lados de uma mesma moeda. Quando o discípulo está enamorado de Cristo, não pode deixar de anunciar ao mundo que só Ele nos salva. Só Cristo nos salva. Com efeito, o discípulo sabe que sem Cristo não há luz, não há esperança, não há amor, não há futuro. E aí, o documento da Aparecida, no número 146, vai afirmar: esta é a tarefa essencial da evangelização, que inclui a opção preferencial pelos pobres, a promoção humana integral e a autêntica libertação cristã. Já na Evangelho Nunciandi de Paulo VI, se havia sublinhado fortemente a tríplice relação de ordem antropológica, teológica e evangélica entre evangelização e promoção humana. O mesmo conceito de promoção humana havia sido amplamente apresentado pelo mesmo Papa Paulo VI na encíclica Populorum Progressio, quando ele dizia no número 14, pelo desenvolvimento, ou melhor, o desenvolvimento não se reduz a um simples crescimento econômico. O desenvolvimento não se reduz a um simples crescimento econômico. Para ser autêntico, o desenvolvimento deve ser integral, isto é, promover a todos os homens e o homem todo, não parte do homem. Ao falar da solidariedade como fruto do encontro com Cristo vivo, Papa João Paulo II havia levado em conta as proposições dos bispos participantes no Sínodo da América e assinalava que a Igreja na América deve encarnar nas suas iniciativas pastorais a solidariedade da Igreja Universal pelos pobres e pelos marginalizados de toda espécie. Sua posição deve compreender a assistência, a promoção, a libertação e a acolhida fraterna. O objetivo da Igreja é que não haja nenhum marginalizado. O objetivo da Igreja é que não haja nenhum marginalizado. Eclésia na América, número 58. Porém, em Aparecida, os bispos acrescentaram um elemento muito importante às afirmações anteriores. Quando diz o número 147, o discípulo missionário há de ser um homem, uma mulher, que torna visível o amor misericordioso do Pai, especialmente para com os pobres e pecadores. E o número 148 diz o seguinte, vamos olhar bem de perto. Ao participar dessa missão, o discípulo caminha para a santidade. Vivê-la na missão o conduz ao coração do mundo. Por isso, a santidade não é fuga para o intimismo,
ou para o individualismo religioso, tampouco abandono da realidade urgente dos grandes problemas econômicos, sociais e políticos da América Latina e do mundo, e muito menos fuga da realidade para um mundo exclusivamente espiritual. O caminho para a santidade passa pelo cumprimento de uma opção preferencial pelos pobres, uma promoção humana integral e uma autêntica libertação cristã. No caminho da santidade, Jesus Cristo é o ponto de referência e o modelo a ser imitado. Ele é o Santo de Deus e assim foi reconhecido. Ele próprio nos ensina que o núcleo da santidade é o amor, que leva a dar a vida pelos demais. Para isso, imitar a santidade de Deus, tal como foi manifestada em Jesus Cristo, seu Filho, nada mais é senão prolongar o seu amor na história, especialmente em respeito aos pobres, aos enfermos e aos indigentes, dizia João Paulo II na Ecclesia in America, número 30. Quem são esses pobres? Os bispos em Aparecida assinalaram com muita claridade quando falaram dos rostos sofredores que devemos contemplar se queremos ser coerentes com o esforço de promover uma globalização diferente, marcada pela solidariedade, pela justiça e pelo respeito aos direitos humanos. Mas esse ponto nós veremos no nosso próximo encontro. Até lá, conto com você.